E aí pessoal, começando mais uma semana, vamos lá fazer mais um fechamento de mercado, né? Hoje dia 22, segunda-feira, o mercado bem tendencioso hoje, negativou bastante o mercado para só no fim do dia voltar a ficar levemente positivo, corrigir aí uma boa parte da queda, né? E o mercado já de cara aí começou apresentando isso pra gente, assim que o mercado abriu, ele já apresentou pra gente aí uma resposta negativa aos estímulos de fora, né? Lá fora estava ficando negativo logo no início do dia, e isso ajudou a empurrar o índice aqui no Brasil. Assim que abriu, já negativou aí cerca de 650 pontos em um candle só, né? Jogou o preço lá embaixo. Sem contar que ele já abriu nessa região aqui de pressão. Olha só, essa região aqui toda consolidada, essa região toda aqui consolidada. Olha só quantas sombras para cima e para baixo aqui. O preço abriu nessa região e logo em seguida despencou, como eu já tinha falado anteriormente. Despencou rompendo essa média de 200 que a gente tem aqui, ó, em azul escuro, a 200 aritmétrica. E o preço já passou para baixo da VWAP também, né? O preço aqui passou para baixo da VWAP, que já começa a formar um cenário legal de uma possível venda, até porque o preço vinha trabalhando aqui, ó, já com topos menores. A gente consegue perceber que o preço vinha trabalhando com topos menores. Isso já é um bom indício. Só que para poder formar um cenário legal de venda, o preço teria que passar para baixo da VWAP, o preço teria que começar a trabalhar abaixo das médias, e as médias apresentarem um comportamento favorável para uma possível venda, que foi o que ele começou a apresentar depois que o preço passou aqui para baixo da VWAP. Olha a distribuição do conjunto de médias que a gente utiliza, indicando aqui que o preço estava engatando uma tendência bacana, né? Favorável aqui para uma possível operação. E assim se fez, o preço começou a cair, ó, caindo forte a presença dos candles de força negativos. O preço estava voltando aqui na VWAP, né? O preço voltava aqui na VWAP, ancorava na VWAP junto com a média de 9 e começou a possibilitar alguns possíveis gatilhos aqui para a gente. Olha só nos 2 minutos como fica bem viável isso aqui. Os topos e fundos descendentes, olha só, topos e fundos descendentes aqui, jogando o preço para baixo, e aqui nesse momento ele apresentou o primeiro gatilho onde a gente poderia ter feito uma entrada. A gente considera muito olhar também as médias maiores que costumam impactar no preço. Nessa região aqui, o preço deu essa engasgada aqui nos 5 minutos, a gente consegue ver, olha só, dois dojis aqui seguido um do outro, e essa sombra para cima e para baixo. O preço deu uma engasgada justamente aqui, olha só. O preço engasgou nessa média de 500, ele travou nessa média de 500 aqui dos 5 minutos, que fez o preço dar uma pequena lateralizada aqui para depois da continuidade. E quando o preço perdeu essa média de 500 aqui, pode ver que ele seguiu caindo aqui bem rápido, né? Ele fez só uma breve recuperação e caiu rápido. Olha a presença dos candles negativos aqui. Então, quando o preço perdeu esse patamar aqui da 500, ele ficou bem mais favorável à queda, e foi o que aconteceu. Justamente nessa hora o preço apresentou para a gente aqui nossa primeira oportunidade de venda, com esse candle aqui após tocar a VWAP. Ele fez um pequeno pullback aqui na VWAP, voltou imediatamente com força, com força negativa, com força vendedora. Olha só esse candle, pouca sombra na parte inferior, representando força na parte dos vendidos, jogando o preço para baixo. Ele fez um toque aqui na VWAP, logo em seguida virou para fora aqui da média de 9, que veio segurando o preço, e isso nos possibilitou uma venda, olha só. E daqui para baixo o preço caiu praticamente 1000 pontos. Aonde era o stop? O stop era na máxima, olha só o stop, 200 pontos, com um alvo aí que a gente poderia projetar até as médias maiores de outros time frames, de outros tempos gráficos, como por exemplo, olha só, a média de 500 ela estava aqui em cima nos 5 minutos, mas olha nos 10 minutos. Nos 10 minutos a média ela estava lá embaixo, e foi onde o preço deu outra engasgada, olha só.
esse conjunto de candles aqui. Então, quando ele passou esse preço engasgado que ele deu anteriormente aqui, essa trava que ele fez, e caiu, olha só onde ele veio parar de novo. Então, a gente poderia jogar o nosso possível alvo aqui, certo? Então, essa foi a primeira possível entrada que o preço apresentou para a gente hoje. E logo em seguida, quando ele começou a cair mais, ele apresentou uma outra possível entrada, que foi inclusive aqui pelos 2 minutos a gente conseguiu filtrar, né? O preço ele retornou até a média de 9, né? Olha só, retornou até a média de 9. Nos 2 minutos a gente consegue ver aqui que ele retornou até a média de 20. Logo em seguida engatou mais uma possibilidade de venda, bem aqui nesse candle, olha só. Mais uma possibilidade de venda nesse candle. Ele fez aquele mesmo padrão anterior, da entrada anterior. E com força mais uma vez, olha só esse candle, um candle que é conhecido por barra de convicção, ou candle de força, como queira chamar. Com pouca defesa da ponta compradora, mostrando aí força da ponta vendedora, né? Jogando o preço aí para baixo, mais 700 pontos. Então foi uma entrada muito boa. Logo após entrar aqui, a gente pegou essa entrada, o preço caiu reto, né? 700 pontos reto. E depois o preço fez um breve recuo novamente. Olha só, fez um breve recuo novamente aqui na média de 20, e mais uma vez a regra de coloração aqui ativou anteriormente, na verdade, esqueci de comentar. E mais uma vez, após esse breve recuo aqui, nossa regra de coloração ativou mais uma vez, mostrando aqui que era um candle de força com muito volume, um candle de força que tinha volume acima da média e acabou jogando o preço para baixo, certo? Jogou o nosso preço para baixo, mas inicialmente jogou aqui cerca de 450 pontos, a gente tinha pego esse trade aqui, porém assim que o preço ele andou mais de 400 pontos, a gente protegeu no 0 a 0, o preço veio aqui, tirou a gente e logo em seguida derreteu, né? Então no total o preço caiu aqui 890 pontos, né? Então foram 3 entradas aqui praticamente seguidas, ótimas, com muito contexto, com uma facilidade de identificar inclusive as entradas. Então foi bem tranquilo fazer essa entrada aqui hoje, né? Aí o preço logo em seguida caiu e acabou chegando em um patamar aqui que, se a gente utiliza a visão macro mesmo, olha só, a visão bem macro, deixa eu mostrar aqui, a gente consegue identificar que desse fundo aqui embaixo até aqui em cima, o preço ele foi fazer a correção num nível de FIBO. Olha só, se a gente considera esse topo e esse fundo, olha onde o preço veio, né? Por quê? Porque pegar daqui, tem uma explicação para isso, pessoal. Seguinte, se daqui de cima para esse fundo o preço já tinha perdido as referências de FIBO dele, perdeu 38, perdeu 50 e o 61.8, a gente utiliza outro fundo como referência nesse caso. Então o próximo fundo aqui seria esse, né? Olha só, sempre que o FIBO ele perde o 61.8, a gente sempre desconsidera. A gente falou isso no nosso vídeo só sobre FIBO que está aqui. Vou deixar ele no card aqui em cima para vocês darem uma acompanhada. Mas olha só, o preço perdeu o 61.8 daquele fundo, dessa extensão aqui, a gente já desconsidera e busca outro fundo como referência. E o preço fez o que? Buscou justamente esse patamar aqui de 50% e voltou. Aí foi quando o preço começou a engrenar aqui para uma possível alta, mas é aquela coisa que a gente fala, né? O preço precisa apresentar um possível cenário favorável para a gente fazer uma entrada. A gente nunca opera simplesmente baseado só nos gatilhos, a gente tem que ver todo um cenário favorável. E quando o preço começou a voltar, ele cruzou as médias, né? Inverteu as médias, inverteu a 9 com a 20, inverteu a 50, o preço passou aqui para cima da VWAP. Aí foi quando ele começou a ficar mais interessante. Olha só, ele passou por cima da VWAP, começou a ficar mais interessante e foi onde ele protagonizou aqui uma possível entrada. Ele ancorou nas médias junto com a VWAP e fez um candle de força aqui para cima, né, favorecendo uma possível entrada, que a gente poderia fazer uma entrada mais rápida aqui, buscando como alvo essa média de 200.
Só que nesse horário a gente já estava ausente, a gente resolveu não operar mais, a gente já tinha pego o nosso gain do dia, então a gente já se ausentou nesse momento. Mas essas daqui foram as principais oportunidades que o mercado acabou gerando hoje, tanto nessa queda, essa queda bonita, né, que o preço fez, bem definida, essa queda bem definida, e depois na volta aqui na subida o preço deu uma oportunidade um pouco mais clara, baseada aí no nosso modelo operacional, mas foi só isso. E olha só, o preço, uma curiosidade sobre FIBO também, né, o preço quando ele voltou, fez essa correção toda, ele corrigiu aonde, pessoal? Ele chegou no nível de 31, depois subiu, chegou no nível de 50, chegou no nível de 61 e caiu. Via price que a gente consegue ver assim que o preço chegou aqui no 61.8, olha a defesa na parte de cima. Tinha média de 200 também, né? Até por isso que eu falei que se entrasse aqui embaixo, uma boa saída seria aqui, porque tinha essa média de 200 cortando o preço aqui e iria com certeza impactar. Olha a força aqui em cima. Essas sombras superiores mostram os vendedores tentando empurrar o preço para baixo, né? Então força vendedora, defesa vendedora justo aonde? 61.8 de FIBO. É aquela coisa que a gente fala, né? Dos níveis de FIBO serem níveis de trava do preço, onde ele vai travar o preço e a gente tem que ficar sempre atento a isso. Mas olha só, o preço chegou aqui e segurou nesse patamar, inclusive fechou nesse patamar. Se o preço perde, como a gente falou, o 61.8 e começa a subir aqui, ele fica bem favorável para uma possível compra, certo? Já até um pré-work para amanhã, né? Então é isso. Essas foram as melhores oportunidades que a gente enxergou hoje, que a gente pegou, inclusive, né? A gente não só enxergou, mas a gente pegou, a gente postou lá nos stories. Isso aí, pessoal. Até o fechamento de amanhã. Valeu!